tudo bem? Que bom que você continua aí para o nosso segundo momento. A gente está falando dos interesses dos estudantes como ponte, né, para o processo de aprendizagem, como ponte para a aprendizagem. Hoje eu estou com Jéssica, intérprete de Libras, e a gente vai continuar fazendo essas reflexões, né? Vamos retomar só um pouquinho o que a gente falou no nosso primeiro dia. Né? A gente falou o que são esses interesses, né? Quais os aspectos que a gente precisa contemplar, a importância da gente perceber isso, né? Contemplar os interesses como mais um mecanismo indispensável para que a gente possa fazer um trabalho diferente, interessante e que desperte no estudante o desejo de estar engajado e de permanecer ali na atividade que a gente está propondo. Né? Mas hoje a gente vai conversar, a gente viu várias possibilidades, né, de como trabalhar esses interesses. Mas a gente vai pensar em como que a gente pode construir, na verdade, outros interesses nesses estudantes. Obviamente que a gente precisa considerar as características de cada um, as necessidades de cada um, os direitos de aprendizagem, todas essas reflexões que a gente faz sobre os aspectos que são importantes demais para o processo de desenvolvimento global do estudante com deficiência. Então, espero que vocês gostem. Lembrando que no nosso primeiro momento, se vocês voltarem lá, vocês vão perceber que todos os aspectos que a gente contemplou, né, eles são aspectos importantes, são pontos importantes para que a gente possa fazer a intervenção. Então, se vocês pararem lá e voltarem, vocês vão ver que todos os campos de interesse, eles precipitam, eles são aspectos preditores, né, para que a gente, de verdade, estruture intervenções bastante significativas para o estudante, considerando de verdade o que é que ele sente vontade de fazer, né, de que maneira ele vai se envolver melhor. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente precisa trabalhar em torno de perguntas geradas pelos próprios estudantes e alunas para criar espaços de aprendizagem. Veja, importante, quando a gente fala em considerar as propensões do estudante, quando a gente fala em considerar os interesses dos estudantes, lembram que lá no nosso primeiro dia, a gente falou de aptidões, a gente falou de propensões, a gente falou de interesses, esses aspectos que precipitam engajamento. Então, a gente precisa também, considerando os conhecimentos prévios que a gente também falou lá no nosso primeiro dia, trabalhar em torno de questões trazidas pelo próprio estudante. Obviamente que a gente vai trazer e vai ofertar, né? A gente vai trazer as nossas estratégias planejadas e pensadas para ele, mas que a gente possa de verdade dar a oportunidade dele trazer suas questões, né? Dele evidenciar seus interesses, e a gente se apropria disso e transforma isso numa ação educativa, né? Num trabalho pedagógico organizado. Então a gente precisa percebê-lo nas suas vontades, nos seus interesses, porque isso gera uma maior possibilidade de permanência na atividade que a gente está desenvolvendo. Outro aspecto importante é que a gente possa projetar e implementar atividades, tarefas ou recursos que sejam novos, que gerem surpresa, atividades variadas que envolvam fazer, manipular, experimentar e ou elaborar. Então percebam, né, que é importante que a gente possa fazer atividades, desenvolver atividades que gerem desafio. Né? Os estudantes precisam ser desafiados e a gente pensa em projetar e implementar atividades que para eles sejam novidade. Então, a questão da novidade, a novidade como um elemento enriquecedor da aprendizagem é muito importante. E a gente tem para isso diferentes recursos. Veja, se a gente fala em perceber propensões, e se a gente fala em se apropriar de atividades diferenciadas, de novidades, a gente tem um leque de opções na nossa rede de ensino que possibilita fazer esse trabalho. A gente tem vários projetos com vários materiais, né, que estão aí disponíveis para a gente fazer um trabalho diferente, onde ele pode manipular, onde ele pode criar, onde ele pode projetar, experimentar. A gente tem tecnologia assistiva, a gente tem material concreto disponível para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, ofertar essa possibilidade de manipular, de experimentar, de descobrir é muito importante, e a gente também mantém, de verdade, o engajamento com esses interesses. Além da gente perceber os interesses que ele já traz, a gente dá a oportunidade dele evidenciar novos interesses.
E quando ele evidencia novos interesses, a gente tem também novas possibilidades para intervenção. Explicar a relevância e a utilidade do conteúdo para despertar a curiosidade e o interesse em ajudá-lo a encontrar a relevância. Veja, a gente, muito naturalmente, a gente tem uma tendência a ofertar uma atividade para o estudante, dar as orientações, os comandos, né? E dar condições, dar apoio para que ele execute a atividade. Então, a gente precisa, além disso, explicar de verdade por que é importante ele fazer aquela atividade, né? Claro que essa explicação ela precisa ser coerente com o nível de desenvolvimento do estudante, as suas características diante da deficiência, né, que ele apresenta, que ele tem como característica, mas a gente precisa fazer essa fala explicando a relevância, por que é importante, por que é significativa aquela atividade que ele está fazendo, e aí ele vai dar um sentido. Lembra daquele sentido que a gente falou lá na nossa primeira aula? Nosso sentido de valoração, um sentido de valor ao que a gente está fazendo. Então, a dinâmica pedagógica, quando percebida pelo estudante através de um sentido de valor, quando ele atribui um sentido ao que ele está fazendo, é muito mais significativa, é muito mais prazerosa. E na maioria das vezes, a gente precisa explicar para ele por que ele está fazendo aquela atividade, por que aquela atividade é importante para ele. Independente do estudante ter uma deficiência intelectual, dele estar no espectro do autismo, dele ser surdo, dele ser cego, não importa. A relevância da atividade precisa ser percebida. Apontar alguma relação entre um novo conteúdo e algum outro conteúdo que já foi trabalhado, né, que seja objeto de interesse, independentemente do interesse ter sido gerado dentro ou fora da escola. Veja, a gente precisa fazer essa relação entre o novo e o que já foi experienciado, né? Lembra lá no nosso primeiro dia que a gente falou de trazer os conhecimentos adquiridos anteriormente? Né? O que ele já traz de conhecimento anterior. Então, se a gente pega o que ele já se apropriou e a gente confronta com o novo que a gente está ofertando, ele tem muito mais possibilidade de fazer um vínculo e de despertar o interesse pelo que a gente está propondo. E, necessariamente, não precisa ser os conteúdos formais, né? O saber escolarizado, né? Que se estrutura a partir da matriz curricular da escola enquanto ambiente formal de aprendizagem. A gente pode muito bem fazer esse trabalho com aspectos, com demandas, com fenômenos, com experiências que ele vivenciou fora, né, da escola, com essa dinâmica de vida fora da escola. Lembrando que a gente está falando da importância dos interesses. Então, os interesses de vida não acontecem só no ambiente escolar. Esse estudante, ele circula em vários ambientes sociais, então a gente também precisa se apropriar, conhecer, dar a oportunidade dele se manifestar diante dessas vivências que acontecem fora da escola, né? E aí a gente está de verdade aproveitando esse campo de interesse no seu processo de desenvolvimento. Dá a oportunidade de interagir e trabalhar em grupos heterogêneos, onde a troca de experiência e a valorização dos interesses de cada um são facilitadas. Ora, a minha fala, né, não é uma fala que se destina só ao professor da sala de recursos multifuncionais, o professor do atendimento educacional especializado, que trabalha de forma individualizada, né? Essa fala para trabalhar com os interesses, né? Todas essas nossas reflexões que a gente faz aqui na EMAD, no Educa Recife, são falas, são reflexões importantes para serem desenvolvidas no ambiente escolar, no processo de inclusão do estudante com deficiência, nesse espaço com toda a comunidade escolar. Então, quando a gente fala de dar a oportunidade de interagir, trabalhar com grupos heterogêneos, esse trabalho pode sim acontecer na sala de recursos, numa situação pensada, planejada, organizada, onde o atendimento se configura com mais de um estudante, não só o professor e o estudante com deficiência, mas outros estudantes. Isso pode ser pensado, isso é muito produtivo, né? Mas que a gente faça esse trabalho sistemático e regular lá na sala de aula, com os outros estudantes, né? Que a gente pense em estratégias que sejam possíveis a partir do interesse do estudante, que sejam possíveis de serem vivenciadas com o grupo,
né? Porque, na verdade, a experiência de aprendizagem com o grupo é uma experiência de aprendizagem diferente da aprendizagem individualizada da sala de recursos. Lembrando que o nosso trabalho na sala de recursos é um trabalho que estimula áreas de desenvolvimento. Então, a gente precisa dessa parceria direta lá do nosso colega da sala regular, que vai trabalhar conteúdos, conceitos, fenômenos, interações, diferente da nossa prática na sala de recursos. Então, criar espaços de reflexão individual e grupal sobre o conteúdo, seu valor, a utilidade, ajudando a pensar sobre o que lhe interessa, o que não interessa, e por que se interessa e por que não se interessa. Veja, algumas atividades que a gente vai propor, que a gente vai disponibilizar para o estudante, vai gerar nele um interesse maior, não é? E algumas tantas outras que a gente vai ofertar não vai gerar interesse. Então, a gente precisa entender qual é a característica daquela atividade que não gerou interesse. Por que não gerou interesse? Além do nosso olhar atento, profissional, a gente precisa dar oportunidade para esse estudante se manifestar. Por que ele não gosta de uma determinada atividade? Por que ele não interage bem com um determinado recurso? Isso é elemento para as nossas próximas intervenções e isso é elemento de engajamento quando a gente disponibiliza uma atividade para ser realizada, né? Com as nossas intenções, com os nossos desejos, com os nossos objetivos muito claros. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, que a gente tenha esse cuidado, na verdade, né? De perceber como que ele aprende, o que é que facilita, o que não facilita, qual o material que gerou um maior engajamento, qual o material que não gerou engajamento. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, que isso passa por essa ideia, né, dos interesses como um aspecto indispensável no processo de aprendizagem desse estudante. Então, eu espero de verdade que a gente tenha conseguido fazer essa reflexão, né, junto com vocês, sobre a importância dos interesses, né, como um passo, como uma rota, como uma estratégia, né, relevante, indispensável no processo de desenvolvimento do estudante com deficiência. Esses interesses, eles fazem com que muitas habilidades sejam desenvolvidas. E por que não dizer que são elementos muito importantes quando a gente pensa nas competências pivôs? Estão lembrados lá daquelas competências pivôs que a gente já conversou várias vezes, né? Que às vezes a gente não consegue fazer com que a atividade seja realizada porque o estudante ainda não conseguiu construir as competências pré-acadêmicas, né? Sentar, ouvir, parar, né? Se manter, permanecer. Então, se a gente tem esse interesse de fazer esse trabalho também, e o desejo e a necessidade de trabalhar as competências pré-acadêmicas, os interesses dos estudantes são indispensáveis para esse trabalho. Então, perceba que desde a atividade que é muito preditora para o desenvolvimento de outras habilidades, até as atividades muito mais complexas, a gente precisa considerar os interesses que esse estudante evidencia. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido fazer essa reflexão de mais esse aspecto que a gente está trazendo aqui como elemento importante para a nossa prática inclusiva, né, para que a gente dê oportunidade para esse estudante se desenvolver de forma global. Obrigada por vocês terem ficado até o finalzinho. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima temática. Abração. Tchau, tchau.